Gente, o estupro já é um crime terrível. Agora imagine só quando um pai decide estuprar a própria filha, uma criança de apenas 11 anos de idade. Pois é, isso aconteceu infelizmente e eu quero detalhes agora com a repórter Mariana Távora. Boa tarde para você, Mariana. Boa tarde, Jordeval. Uma excelente tarde para todo mundo que assiste o Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo. Nós estamos aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que prendeu esse homem de 35 anos. Claro, a gente não vai identificá-lo, porque a gente pode, através disso, identificar a criança e a gente tem que protegê-la. Mas não foi isso que o próprio pai fez. Esse homem estuprou a filha de apenas 11 anos de idade nesse domingo na casa da família, num domingo, por volta de 8 horas da noite, quando a esposa e os outros filhos foram para a igreja. Ele se aproveitou desse momento em que ficou sozinho com a filha de 11 anos e abusou da criança. A gente fala agora com a doutora Ana Elisa Gomes, que é responsável pela investigação desse caso. Doutora, de que forma que essa criança chegou aqui na delegacia, imagino muito abalada, e o que ela contou para a polícia? Boa tarde. Boa tarde a todos. A criança chegou aqui na delegacia no início da manhã de ontem, ela e a mãe, ambas muito abaladas, a criança em especial, obviamente. Ela chorou muitas vezes aqui na delegacia e ela insistiu diversas vezes para que ela contasse o que aconteceu. Então, foi dada essa oportunidade a ela aqui na delegacia, a psicóloga nos auxiliou para obter esses relatos e a criança contou em detalhes a violência sofrida na noite de domingo, né? Ela disse que foi a primeira vez que foi violentada pelo pai, mas contou que no domingo, quando a mãe e os irmãos estavam na igreja, ela foi tomar banho, o pai entrou no banheiro, né, contra a vontade dela, e no banheiro ele praticou violência sexual contra ela. Não satisfeito, ele, depois do banheiro, levou ela para o quarto. No quarto ele continuou praticando a violência sexual. Os exames comprovaram a violência que ela sofreu. A criança está muito abatida, mas foi muito forte aqui na delegacia, contou realmente com detalhes tudo o que aconteceu na noite de domingo. Agora, a delegada disse, e a criança informou que foi a primeira vez que ele fez isso com ela. Com ela, mas com o irmão dela não. Ela tinha, em 2013, o menino, o enteado desse homem, tinha 11 anos de idade também, e esse homem abusou do próprio enteado no ano de 2013. Ele foi condenado a 14 anos de prisão, estava no regime semiaberto e estava convivendo com a família. Por que esse homem estava convivendo com a família, doutora? Exatamente. Ele foi condenado em 2013, cumpriu pouco mais de 5 anos e alguns meses no regime fechado. Ele estuprou o enteado, ele confessa isso. Ele saiu para o regime semiaberto em abril. Alguns meses depois dele ter ido para o semiaberto, ele voltou a viver com a esposa. Ela permitiu que ele retornasse para casa, mesmo sabendo que ele teria que conviver com a vítima do crime praticado em 2013, porque o filho dela ainda vive no imóvel, né? E infelizmente, eu acredito, e a própria esposa dele nos disse aqui, mãe da criança, ela não acreditava que ele seria capaz de cometer o mesmo crime contra uma filha biológica, né? Mas ele, infelizmente, demonstrou o contrário, demonstrou sim que tem um desvio de comportamento grave, sério, e que pode, se estiver em liberdade, sujeitar as crianças do seu convívio ou outras crianças à mesma prática violenta que ele sujeitou a filha na noite de domingo. Mas a mãe não é responsabilizada nesse caso? Nesse momento, não é possível responsabilizar a mãe criminalmente pela prática do crime, porque ela prontamente, assim que soube da violência sofrida pela filha, ela colaborou bastante, trouxe a criança até a delegacia, inclusive que na delegacia chorou muito, se disse arrependida e se sentiu também responsável por ter permitido que o esposo voltasse a conviver com a família. Ok, doutora, obrigada pela participação. Esse homem passa hoje por audiência de custódia e a gente espera, então, que ele volte para o regime fechado e fique preso por bastante tempo. Voltamos com vocês no estúdio. Está me ouvindo? Eu queria que você perguntasse para a delegada o seguinte: ele estava preso, foi para o regime semiaberto, quanto tempo ele ficou no regime fechado? Quanto tempo que ele ficou no regime fechado, doutor? Segundo ele, 5 anos e 8 meses, né? Ele foi condenado a 14, cumpriu 5 anos e 8 meses e foi beneficiado com a progressão de regime, foi para o semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica. Tá certo. Obrigado, parabéns à delegada Ana Elisa por esse trabalho. Agora a gente fica aqui pensando, né, Luciana? Até quero fazer uma pergunta. Está aí esse homem condenado a 14 anos de cadeia por estupro, tá certo? Por estupro. Ficou 5 anos e aí ele passou
saiu da cadeia pela porta da frente e foi para o regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica. E eu pergunto o seguinte, qual é a forma que eles avaliaram que ele estava pronto para sair para o regime semiaberto? Só bom comportamento? Ou será que não foi feito um exame psicológico que tem que fazer para saber se esse rapaz tinha a mínima condição de estar fora das grades? E está provado aí que ele não tinha a mínima condição. Tanto é que ele saiu da cadeia em abril e agora ele estuprou, gente, a filha, uma menininha, uma criança de apenas 11 anos de idade na casa dela, com a tornozeleira eletrônica. Qual é o critério para você tirar da cadeia pela porta da frente um criminoso que está provado aí que está voltando para a vida criminosa? Leis que devem ser, sem dúvida, serem revistas porque garantem a impunidade, a reincidência. E o pior é imaginar que quem deveria proteger está ameaçando e cometendo crimes contra a própria família, contra os próprios filhos. Inacreditável, viu?